Queria trazer para nós hoje uma palavra de esperança, de consolo e de fé para começar esse novo ano. Eu sei que quando começa um novo ciclo, a gente fica com algumas expectativas, né? Desejo de experimentar coisas novas, de tentar de novo, uma nova oportunidade para começar algumas coisas de novo. Talvez você tenha se proposto a fazer uma dieta, a fazer uma economia, para fazer uma viagem, tenha pensado em trocar de carro, trocar de casa, começar um novo hábito, começar a dieta, né? Entrar na academia. E como a gente já está na segunda semana, talvez você já tenha desistido de alguma dessas decisões, ou tenha entendido que não vai ser tão fácil, né? Mas também a gente se depara com aquela sensação de, puxa vida, de novo, vou começar tudo de novo, né? Será que dessa vez vai dar certo? No Brasil não, viu, gente? É no mundo todo. Você olha para a Europa, a coisa está confusa, você olha para os Estados Unidos, a coisa está confusa. Para onde quer que você olhar, dá medo de olhar para frente. Por isso que eu queria te encorajar nessa manhã, que há esperança. O Senhor pode fazer coisas novas. Não depende daquilo que você é capaz de fazer, não depende do que o mundo pode oferecer para você. A nossa esperança não está num governador, não está num presidente, não está na economia, não está no trabalho, não está na nossa herança, não está naquilo que você tem, no nosso conhecimento, mas está nas mãos do Senhor. E eu queria te mostrar nesse texto como o Senhor se revela para aqueles que o buscam. Daniel capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler alguns versículos. Então, a partir do verso 1 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho aos seus servos e nós lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para os proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. O rei da Babilônia tinha dominado toda a região. Ele era um rei muito poderoso. Nabucodonosor era um rei muito poderoso, muito capaz, muito bem sucedido. Ele era filho já de um outro rei, né, da Babilônia também. Ele tinha muito poder, muita autoridade. Mas, certa noite, ele teve um sonho e ele ficou preocupado. Ele ficou com medo, na verdade. Essa é a melhor palavra para descrever o que ele estava sentindo. Ele não entendeu o sonho, achou que o sonho era meio complicado e ficou com medo, ele perdeu o sono. Talvez no começo do ano você tenha perdido o sono com as coisas que vão acontecer, com as coisas que você tem que resolver, com os desafios que você tem para esse ano, com a situação pela qual nós estamos passando. Tem gente aqui que está perdendo o sono? Tem gente que está sem sono aqui? Está preocupado? Tem dificuldade de dormir? Não sou só eu, né? O rei, que era um cara muito poderoso, muito cheio de autoridade, muito bem sucedido, tinha muito poder, tinha um reino inteiro à sua disposição, perdeu o sono. Então a coisa estava feia. E aí, ele chama
o seu conselho. Esses magos, feiticeiros, encantadores que o texto diz, eram um conselho de pessoas muito sábias, muito capazes, estudadas nas artes, nas ciências, em tudo que era difícil de saber. Essas pessoas eram as melhores pessoas para dar resposta para ele. E aí ele chama esse pessoal, fala assim, eu tive um sonho, eu quero a interpretação desse sonho. E eles falam, tá bom, me fala o sonho, fala para a gente o sonho que a gente interpreta para você. Só que o rei era esperto, ele falou assim, se eu falar o sonho para eles vão falar qualquer coisa aí, vão querer me enrolar. Então, para eu saber que vocês sabem mesmo a interpretação, eu quero que vocês me digam o sonho, e aí vocês podem me dar a interpretação. Aí os caras tremeram na base, né, porque eles não sabiam o sonho, não tinham como saber. Eles ficaram preocupados. E o rei falou assim, se vocês não me derem a interpretação, vai morrer todo mundo. Tá bom? Não, rei, mas é muito complicado, eu não sei, isso é impossível. Só os deuses é quem sabe fazer isso. E o texto diz que eles disseram assim, mas só os deuses sabem essa interpretação e eles não mandam entre os homens. Daniel, que foi quem escreveu esse livro, havia sido elevado, ou tinha sido colocado, ele era um hebreu, né, que tinha sido trazido cativo para a Babilônia. E no capítulo 1, eu já preguei sobre isso há algum tempo atrás, no capítulo 1 de Daniel, ele havia sido colocado entre essas pessoas, porque ele era um jovem inteligente, capaz, estudado, ele havia sido colocado para fazer parte desse conselho do rei. Só que nesse processo, para você ser inserido nesse conselho do rei, ele tinha que estudar as artes mágicas daquele povo, ele tinha que ser alimentado com a comida daquele povo, ele tinha que assimilar a cultura daquele povo. E Daniel, junto com os seus amigos, falou o seguinte, por favor, eu não quero me contaminar com as coisas do rei. Deixa eu comer a comida que a gente está acostumado a comer e beber só água. E você vai ver que a gente vai continuar tão saudável quanto os outros. E por causa disso, depois de um tempo, as pessoas responsáveis em cuidar de Daniel e seus amigos viram que, de fato, eles estavam muito fortes, muito capazes, foram entrevistados pelo rei, e o rei constatou que eles eram mais inteligentes, mais sábios que todos os seus sábios. Por isso, eles foram colocados junto com esses outros magos e encantadores no conselho do rei. Mas, como esses conselheiros não souberam dar resposta para o rei, Daniel fazia parte daqueles que iam morrer por causa disso. Quando essa notícia chega para Daniel, então, ele fala assim, não, espera aí. Pede para o rei dar um tempinho que eu vou buscar Deus e Deus vai me dar a resposta para esse sonho que ele teve. Então, o que a gente vê nesse texto até aqui é o seguinte, que uma pessoa que não conhece a Deus tenta resolver as suas crises com o conhecimento que ele tem, com os recursos que ele tem. Alguém que não conhece o Senhor, que não entende que só o Senhor tem respostas para nós, vai tentar resolver as crises e lidar com as dificuldades de dormir com recursos naturais. Vai chamar os entendidos humanos. Vai buscar no conhecimento humano a capacidade para resolver os seus problemas. E quantas vezes a gente que mesmo conhecendo ao Senhor, em vez de buscar o Senhor, fica parado em recursos humanos? Quantas vezes a gente tenta resolver as nossas dificuldades, as nossas crises, com aquilo que a gente sabe, com o nosso braço? Não, agora eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais, e aí eu vou conseguir resolver essa questão. Não, agora eu vou falar com tal pessoa, porque eu conheço tal pessoa, que conhece tal pessoa, que vai me ajudar, eu vou dar um jeitinho. Quantas vezes a gente, pelo nosso braço, pela nossa força, tenta resolver as nossas questões? E mesmo o rei, tendo todo o poder à sua disposição, as melhores mentes à sua disposição, não conseguiu resolver a sua questão. Porque era algo que extrapolava a capacidade humana de resolver aquilo que ele precisava de resposta. Mas Daniel, que conhecia o Senhor, o que ele faz? A partir do verso 16, diz assim, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então foi Daniel para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério.
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Sabe, Daniel, no capítulo 2, no capítulo 1, no final daquele episódio em que ele não comeu a comida do rei, o texto diz que Deus deu a ele a capacidade, a inteligência de conhecer os sonhos e as visões. Ele era o cara que tinha sido abençoado por Deus com essa habilidade. Mas quando ele se depara com essa questão do rei, ele não diz que vai resolver o problema sozinho. Não, Deus já me deu essa capacidade, eu vou lá. A primeira coisa que ele faz é falar, rei, dá um tempinho. E ele vai e procura os seus amigos. E pede que eles orem com ele, para que Deus dê a revelação. Mesmo ele tendo a habilidade dada por Deus, para ter o conhecimento sobre visões e sonhos, ele vai aos seus amigos e pede que eles orem com ele. Isso nos ensina o seguinte, que momentos de crise não foram feitos para a gente tentar resolver sozinho. Mesmo que você conheça Deus, mesmo que você tenha a bênção de Deus para resolver as coisas, a gente não foi feito para lidar com problemas sozinhos. A gente precisa do corpo. A gente precisa de pessoas que orem com a gente, que gastem tempo com a gente, que nos ouçam, que deem conselhos, que deem direção. Por quê? Porque Deus colocou uma porção de conhecimento, de habilidades, de talentos, de dons, diferente em cada um de nós. Eu não tenho todas as habilidades. Por isso que a gente está juntos aqui. Eu tenho o Pascoal que pode falar coisas para mim. Eu tenho o Vicente que me fala coisas, que me lembra de coisas, que me ajuda. Eu tenho o Fábio que ora por mim. Um monte de gente aqui, com dons e habilidades diferentes, que foram dadas por Deus, para que juntos a gente possa vencer as crises e as dificuldades. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, é que se você está passando por um momento de crise, de dificuldade, que você está perdendo o sono, não busque resolver as coisas com os recursos que você tem, os recursos humanos. Não tente resolver as coisas no seu braço. Essa é a primeira lição. A segunda é que você deve buscar em Deus, mas também junto com pessoas que creem no mesmo Deus que você. Os amigos de Daniel eram pessoas que haviam sido trazidas também cativas lá de Jerusalém. Eram pessoas que conheciam a Deus também. Eram pessoas que, no capítulo 1 de Daniel, foram também com ele, se apartaram dos alimentos do rei, não se contaminaram com as especiarias do rei. Eles juntos ficaram firmes. Eles já haviam estabelecido laços de comunhão. Eles juntos haviam estabelecido laços de fidelidade uns com os outros. E é isso que nós precisamos começar a fazer, gente. Eu acho muito legal, na sexta-feira, por engano, eu achei que fosse o aniversário do Orlando, que na verdade foi no sábado. Desculpa mais uma vez, Orlando. Melhor antes do que deixar passar, não é verdade? Então eu fui até a casa dele para dar um abraço nele. E aí eu estava conversando com a Marina, ela falou que a gente estava com saudade de não se ver, fazia semanas que a gente não estava junto aqui na igreja. E ela falou assim, não, eu tenho falado com a Aninha, tenho falado com a Marlise. E eu fiquei feliz de ver que o nosso relacionamento não está limitado aos domingos da manhã. A gente tem extrapolado os nossos relacionamentos em coisas que vão além dessa reunião geral aqui, que é muito importante. Mas, de verdade, o nosso crescimento e o nosso relacionamento, a gente como igreja cresce e se desenvolve, é vivendo o dia a dia, é compartilhando as suas necessidades, é falando, olha, eu fiz isso, o que você acha? Eu preciso de ajuda nisso, me ajuda, ora por mim. Olha, eu estou precisando disso, você pode me ajudar? Quando a gente começa a se relacionar, a se conhecer, a estabelecer vínculos de unidade, de comunhão, a igreja começa a se fortalecer. A gente começa a experimentar a grandeza que é o corpo de Cristo, a graça que existe no corpo de Cristo, a bênção que tem, de saber que a gente não está sozinho, que a gente tem alguém que se importa com a gente, tem alguém que pode nos apoiar, nos sustentar em oração, trazer um conselho sábio, ouvir o nosso choro, ouvir a nossa reclamação, nos exortar, falar, para com isso, levanta a cabeça. Não é bom quando você está
meio devagar, e alguém fala, não, vamos lá, te ajudo. Como isso é importante, né? A gente vê nesse texto que Daniel vai procurar os seus amigos, e eles juntos pedem misericórdia e a graça do Senhor. Eles juntos buscam a Deus. E se a gente quer crescer como igreja, se a gente quer ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida individual, pessoal, a gente precisa começar a desenvolver esses relacionamentos. Eu posso ser um facilitador disso, como pastor da igreja, mas depende de cada um desejar. Depende de cada um buscar um ao outro. Você tem empatia com certas pessoas aqui na igreja. Então, invista em relacionamentos. Procure pessoas. Seja vulnerável. Abra o coração. A gente não tem que ter vergonha das nossas dificuldades. A gente não tem que ter vergonha das nossas crises. É muito bom a gente estabelecer relacionamentos, a gente abrir o nosso coração, buscar a ajuda das pessoas, a gente ouvir conselhos, ouvir o que Deus tem feito na vida do nosso irmão, porque isso nos encoraja, isso nos fortalece. É bom a gente orar uns pelos outros, porque quando você começa a ver Deus agindo na vida do outro, por causa da sua oração você é fortalecido. Você começa a ver o poder de Deus se manifestando na vida do outro, vai se manifestar na sua vida também. Juntos buscando a Deus. E não é que Deus respondeu para ele? Veja lá, a partir do verso 19 diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, e aqui eu quero me demorar, porque essa oração de Daniel vai mostrar para a gente como a gente precisa enxergar a pessoa de Deus. Quem é o Senhor? Ele diz assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, para que me fizeste saber o que te pedimos, por nos fizeste saber este caso do rei. Ele então recebe de Deus, não só o sonho que o rei Nabucodonosor teve, mas também a interpretação desse sonho. E ele diz assim, que o Senhor, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. O nome de Deus é Yahweh. Yahweh significa aquele que é, o que era e o que há de ser. Yahweh significa ele é o que foi, ele é o que será, ele será o que foi, ele será o que é, ele foi o que é. Todos os tempos do verbo ser estão no nome Yahweh. Significa que Deus é eterno, que ele simplesmente existe. Ele sempre foi, ele não muda. E porque ele conhece toda a eternidade, ele pode saber o que vai acontecer no nosso futuro, ele conhece o nosso passado, ele sabe as necessidades que nós temos hoje, ele conhece o nosso presente. Esse é o nome de Deus. E Daniel fala assim: eu bendigo o nome do Senhor, de eternidade em eternidade. A nossa mente não consegue conceber o que significa eternidade. Você já parou para pensar o que é eternidade? É uma loucura, não consigo entender. Não sei se você já parou para pensar nisso. É uma coisa muito louca, né? Não tem fim, uma coisa que não tem fim, depois você anda mais um pouco, não tem fim, e sempre foi, e sempre vai ser. É muito louco, mas Deus é esse, que é de eternidade em eternidade. E ele diz que dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E aqui eu vejo duas coisas. Quando ele diz que ele muda os tempos e as estações, ele está falando das coisas, das coisas naturais. O tempo mesmo. As estações, verão, inverno, primavera.
E isso tudo tem a ver com o ciclo do universo. Como a Terra gira em torno do Sol, como as estrelas se comportam em relação umas às outras. Deus controla todas essas coisas. Deus controla o dia, a noite, o futuro, o passado. Todas as questões ambientais estão nas mãos do Senhor. Você parou para pensar nisso? Tem gente desesperada aí com o aquecimento global. Gente, relaxa. O Senhor tem tudo isso na sua mão. Ele controla todas as coisas. Eu não preciso me preocupar. Eu posso descansar no Senhor. E não só isso. Ele fala que Ele remove reis e estabelece reis. Então, o Senhor não só cuida das coisas do mundo, das coisas naturais, mas também Ele controla os governos. Ele controla quem manda e quem não manda. Ele controla quem está no poder e quem não está no poder. Ele põe e Ele tira. Você está preocupado com quem vai governar o Brasil? Não se preocupe. O presidente está nas mãos do Senhor. Seja ele quem for. Se ele está ali, foi o Senhor quem colocou com um propósito. Eu posso não entender, posso não gostar, mas o Senhor controla todas as coisas. E se eu creio que Deus é o Deus da eternidade, conhece o futuro, o passado, o hoje, o presente, eu tenho que crer que Ele sabe o que está fazendo. Sabe uma coisa que Deus jamais disse? Deus jamais disse, opa! Sabia? Você já falou, opa? Você abre a geladeira e fala, opa, não tem. Você abre o armário e fala, opa, não tem. Você vai sair com o carro, opa, pneu está furado. Deus jamais falou, opa. Nada surpreende Deus. Olha, você deveria ficar muito feliz de saber disso. Você deveria ficar muito feliz de saber disso. Deus não é pego de calça curta, gente. Deus não tem plano B, você sabia disso? Deus não tem plano B. Deus não acorda num dia e fala assim, ih, rapaz, o que eu tinha que fazer? Deu errado. Não... E agora? Não tem. Tudo que o Senhor deseja fazer, Ele faz. Não tem nada que o Senhor tenha decidido fazer que Ele não seja capaz de fazer. Nada pode impedir o Senhor de agir. E isso tem que dar esperança para a gente. Isso tem que mover a nossa fé. Isso tem que ser aquilo que nos faz acordar de manhã com alegria e com esperança. Sem medo, sem preocupação. Sabe aquele negócio de não andeis ansiosos? É por causa disso. Porque o Senhor tem tudo nas suas mãos. Ele governa o universo, Ele governa quem são as autoridades. Se Ele não gostar, Ele tira, põe outro, quem Ele quiser. Eu não preciso me preocupar. Você entendeu isso? Você não precisa se preocupar. Está nas mãos do Senhor. E Ele é poderoso para segurar o universo na sua mão. Daniel também diz assim, que Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Aquilo que eu falei na hora que a gente estava fazendo o dízimo e ofertas. Tudo que você sabe veio do Senhor. Lá em Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. É o Senhor que colocou em você tudo que você tem de bom. Todas as habilidades que você tem. Todas as capacidades que você tem vieram do Senhor. Deus te fez do jeitinho que você é, com um propósito. Ah, mas eu sou meio esquecido. Não tem problema, Deus vai usar isso. Ah, mas eu sou muito bravo. Não tem problema, Deus quer tratar isso na sua vida, mas vai usar a sua indignação para a glória dEle. Ah, mas eu sou muito devagar. Não tem problema, Deus vai usar você na tua velocidade para fazer a obra dEle, do jeitinho que você é. O seu temperamento foi feito pelo Senhor, com um propósito. Talvez você possa dizer assim, ah, mas eu queria ser uma pessoa mais animada, tivesse mais liderança, que fosse mais expansiva, expressiva. Eu sou muito tímido, eu não gosto de ser assim. Não diga isso.
O Senhor pode te usar do jeitinho que você é. Existe um lugar preparado especialmente para alguém como você, para fazer a obra dele. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa o rapidinho, Deus usa o lentinho, Deus usa o simples, Deus usa o sofisticado, Deus usa o bravo, Deus usa o manso. Já pensou se fosse todo mundo bravo? Não sobrava mais ninguém. Já pensou se fosse todo mundo manso? A gente não saia do lugar, não é verdade? Mas Deus controla todas as coisas e colocou as habilidades certas em você. Então seja grato ao Senhor pelo que você tem, pelo que você é. Isso não quer dizer que a gente não possa crescer, que a gente não possa se desenvolver, que a gente não possa melhorar, que a gente não possa ser podado, que a gente não possa ser tratado nas nossas áreas de dificuldade. Alguém já disse que a diferença do veneno e do remédio é a dose, né? Então, tem coisas na sua vida que você precisa aumentar, fazer crescer. Tem outras coisas que você precisa diminuir um pouquinho. Mas tudo isso, nas mãos do Senhor, pode fazer diferença na vida de outras pessoas. E vai ser usado para a glória dele. Sabe, os momentos de crise podem tirar o sono da gente. Mas se a gente buscar no lugar certo a resposta, não nos homens, não na força do braço, não na nossa habilidade, mas no Senhor. Se a gente buscar no corpo de Cristo, naquelas pessoas que creem como a gente, que creem no Deus, que vão nos fortalecer, aquelas pessoas a quem Deus deu dons, talentos, habilidades, unção, direção, para te ajudar a crescer, as respostas virão para nós. E Ele vai te revelar que Ele é o Deus que tem poder e sabedoria para lidar com qualquer situação. Sabe, Ele diz que dele, do Senhor, é a sabedoria e o poder. E aí, a gente vê no finalzinho, deixa eu só achar aqui, no versículo 23 diz assim: a ti, ó Deus de meus pais, eu me rendo e dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. A sabedoria e poder pertencem ao Senhor, mas Deus dividiu isso com Daniel. Ele deu para ele a mesma sabedoria e poder que estava no Senhor, ele deu a Daniel. O poder de Deus, ele reparte com seus filhos, aqueles que o buscam. Deus reparte os seus atributos com os seus filhos. Ele te enche de sabedoria e de poder. Ele te capacita. Ele te mostra como tem que fazer as coisas. No versículo 27, quando Daniel vai explicar para o rei o que tinha acontecido, ele diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel chegou para o rei e falou assim: rei, os outros magos falaram que não dá para fazer? É verdade. Ninguém pode fazer o que o senhor está pedindo. Não existe conhecimento humano que traga resposta para o Senhor. Mas há um Deus no céu. E é isso que eu quero falar para você hoje. Há um Deus no céu. Você está sem sono? Há um Deus no céu. Você não sabe como é que você vai lidar com a questão que você tem que resolver amanhã? Há um Deus no céu. E Ele se revela àqueles que o buscam. Deus dá sabedoria e poder para aqueles que o buscam. Você precisa de resposta? O Senhor tem resposta para você hoje. Não importa qual seja a questão. É muito difícil, está tirando sono? O Senhor tem resposta. Os mais inteligentes, os mais sábios, os mais preparados não sabem te dar resposta? Há um Deus no céu que pode te trazer resposta. Hoje. Deus pode te trazer resposta hoje. A resposta de Deus talvez não seja aquela que você quer.
Daniel, com certeza, não queria ter sido levado cativo para a Babilônia. Ninguém quer. Mas Deus levantou o rei Nabucodonosor como juízo na vida do povo de Israel. Então a resposta de Deus para aquele povo foi: vocês vão sim para o cativeiro, porque eu quero tratar com vocês. E a gente olha para isso e pensa assim: puxa, Deus castigou aquele povo, né? Eles erraram e Deus castigou, né? Você que é pai sabe que o castigo é dolorido, mas é necessário. Você não castiga o filho por revanche. Você castiga o filho por quê? Porque você ama. Você quer o melhor para ele, não é verdade? Então, a lei do Senhor, a direção de Deus para a sua vida não é um castigo para você. A lei do Senhor é porque Ele te ama. A repreensão do Senhor é porque Ele te ama. A correção do Senhor é para trazer você de volta para o Senhor. Se você está passando por um momento de correção, de repreensão do Senhor, alegre-se. Alegre-se. Alegre-se na tribulação, porque na tribulação o Senhor se mostra forte. Na tribulação Deus se revela de uma maneira que Ele não se revelaria quando está tudo bem. Na correção, Deus te mostra que Ele é Pai e que Ele se importa com você, a ponto de te corrigir. Quando a gente não se importa com alguém, o cara fez alguma coisa errada, você fala: tudo bem, problema dele. Não é assim que a gente faz? Agora, quando você vê que a pessoa vai quebrar a cara, você chega junto. Você fala: para com isso. Vai dar ruim esse negócio. Mas a gente faz isso porque ama. E Deus age assim. Deus quer nos corrigir porque Ele nos ama. Ele quer nos trazer para perto da gente. O sonho que Nabucodonosor teve é um sonho profético, que fala de uma sucessão de reinos. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito do rei, desse sonho, porque é um tema para uma outra pregação, que vai demorar bastante tempo. Mas eu quero só te dizer o seguinte, que o final, o resumo da visão, do sonho, é o seguinte: Nabucodonosor teve o sonho com uma estátua muito grande, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Isso fala, cada parte e cada material significava um tipo de reino, um reino que haveria de vir. Daniel explica para Nabucodonosor que a cabeça de ouro era o reino de Nabucodonosor. E que os demais reinos, se você perceber, eles vão ficando cada vez mais duros e ao mesmo tempo menos valiosos. Começa com ouro e termina com ferro. O ouro é mais maleável, muito mais maleável que o ferro. Então existe uma progressão no que está acontecendo. Mas o final da história é que uma pedra que não foi cortada por mãos humanas viria e destruiria essa estátua. E essa pedra era um reino que não teria fim, que não seria passado para outros povos. Essa pedra indica Jesus. Fala de Jesus, que é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que aquela pedra que quando cai sobre alguma coisa esmiuça e tudo vira pó. É exatamente o que esse texto diz, que essa pedra viria e quebraria essa estátua e faria dela pó, que seria levada pelo vento. Então, a esperança que eu quero que você tenha hoje é o seguinte: que nessa visão, no fim dos tempos, viria o reino de Deus, que não passaria jamais, e que destruiria todos os outros governos, todos os outros reinos. Por que isso é importante? Porque a nossa esperança está em Jesus, sobre o qual nós estamos firmados. Nós somos colocados sobre essa rocha que é Jesus. Então, se você está preocupado com o que vai acontecer com os governos que estão para vir, se está preocupado com a sua vida, como é que você vai resolver esses problemas, saiba que o reino de Deus vai se estabelecer. Não existe ninguém, nem nada, nem governo algum que possa resistir ao governo do reino de Deus, ao reino do Senhor. Essa é a esperança que a gente tem que ter para 2023. Que o reino de Deus vai se estabelecer. E o seu reino será eterno. E nós fazemos parte desse reino.
Hoje nós nos dobramos ao Rei Jesus espontaneamente, porque Ele nos comprou, Ele nos trouxe para perto de si. Ele é um Rei poderoso, um Rei bom, um Rei que nos ama. E nós fazemos parte desse reino. Não só isso, nós somos embaixadores deste reino. Nós somos chamados para proclamar a vinda deste reino, para implantar esse reino aqui na terra. Tudo que você tem, tudo que você é, faz parte do propósito de Deus para implantar esse reino. Então todos os seus recursos fazem parte do propósito de Deus. Aquilo que você tem nas mãos faz parte desse propósito de implantar o reino dele. E esse reino não tem fim. E contra esse reino não existe nada que possa resistir. Gente, a gente está no time que está ganhando. Para pensar nisso? Nós somos daqueles, do time que vai dar certo. A gente já sabe o final da novela, gente. A gente ganha com Jesus. A gente ganha com Jesus. A gente pode passar por momentos de crise, de aflição, de não saber o que vai acontecer, de ficar preocupado. Mas quando a gente busca no Senhor a resposta, Ele traz a revelação de que no final das contas, o reino do Senhor vai ser implantado e vai encher toda a terra. E nós fazemos parte desse reino. Eu espero que você tenha ouvido essa palavra e tenha se enchido de esperança, de alegria. O Senhor controla as coisas. Há um Deus no céu que se importa, que cuida da gente. Ele tem a resposta. Ele tem poder e sabedoria. Ele conhece todas as coisas, não tem nada oculto para o Senhor. Para Deus não tem opa. Ele já sabia de tudo desde a eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Então, encha-se de alegria, encha-se de esperança. Está com medo? Busca no Senhor, olha para o Senhor. Lembre-se que há um Deus no céu. Não está conseguindo dormir de preocupado? Descansa no Senhor. Bendiga o Senhor, o nome do Senhor de eternidade em eternidade. Faça como Daniel. Vou ler mais uma vez. A partir do verso 19. Daniel bendisse o Deus do céu. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, sempre. Porque dele é a sabedoria e o poder. Ele sabe como fazer e tem poder para fazer. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus. Dá para ficar com medo? Precisa ficar com medo? Precisa ficar preocupado? Relaxa. O Senhor tem sabedoria e poder. Há um Deus no céu cuidando da gente. Amém?